uma boa tarde para vocês aqui, paz. Deixa eu falar para vocês. Vocês têm adolescente em casa? Tá dando trabalho? Deixa eu te falar. Tô observando aí pelos canal de televisão aí, tem muito adolescente saindo de casa. Independente do adolescente, sai de casa e não volta mais. Deixa eu falar uma coisa aí que pros pais. Primeiro, quando adolescente é a frase mais difícil da vida deles. E a frase que o adolescente dá mais trabalho para os pais é essa faixa de 14 até os 17 anos, né? Então o adolescente fica rebelde. Os pais não querem saber de estudar, só quer saber de rua. O mundo está muito perigoso. Mais um motivo para você ficar observando e ficando de olho no seu filho que é adolescente. Tanto faz ser a mocinha com o rapaz, mas observa as companhias, principalmente os amigos deles, né? Observar, não ficar na cola deles, porque se o pai começar a ficar 24 horas na cola do adolescente que é o teu filho, simplesmente ele vai fazer o quê? Ele não vai dar satisfação, eles vai sair fora. Então presta atenção, você tem um filho, saiu de casa, quando você tiver a oportunidade de trazer teu filho de volta para dentro de casa, deixa eu te falar, não vale a pena bater, xingar, espancar. Trouxe teu filho, recuperou, teu filho saiu de casa, tu recuperou de novo, trouxe teu filho, tua filha para dentro de casa, senta, faz o papel de... Nessa hora você tem que fazer o papel de amiga, não de mãe. Senta com tua filha, com teu filho adolescente, aborrecente, né? Que é a frase mais certa. Senta e conversa com eles. Conversa com eles, explica para ele que você está do lado deles para ajudar. Pede para ele se abrir, porque quando o filho sai de casa, algo tá errado, algo tá acontecendo. Ou é amizade demais, que está afetando a vida dele, ou então maltrato também dentro de casa faz com que o adolescente, a criança, sai de casa e não retorna mais. Se você começar a maltratar, principalmente aquelas mães que têm um padrasto, que não é pai do adolescente, entendeu? Geralmente, dependendo do adolescente, ele não quer aceitar que aquele padrasto é pai, entendeu? Então, maltratou o adolescente dentro de casa, simplesmente eles vão... É como se você tivesse um gatinho dentro da tua casa. Você pegou um gatinho para criar, tá cuidando. No momento que você bate nele, ele vai abrir a porta, vai sair pela porta e vai embora. Vai procurar outro dono. Ele não retorna mais naquela casa, o gatinho. Também sim é o adolescente, é o filho da gente. É a criança, entendeu? Então nessa idade aí, é a idade que os pais têm que ficar observando, cuidando deles. Não ficando na cola. Também não adianta você bater, espancar. Porque você não conserta seu filho dessa forma, entendeu? Então senta e conversa com ele. Outro motivo que faz com que o adolescente saia de casa, querer liberdade na rua, é quando começa a querer namorar, começa a ficar à vontade. Aí os pais começam a pegar no pé, aí o que acontece? Ele se sente sufocado, ele vai embora, vai pra rua, eles querem liberdade. Então é uma hora... que vocês têm que... É uma data muito delicada, que os pais têm que sentar e conversar com seus filhos. Porque onde que eu estou observando aí, tem muitas crianças que estão saindo de casa. E dependendo da criança, não retorna mais, né? Então, vamos supor, espancar, maltratar, dar muito castigo na criança, faz com que a criança saia de casa e ganha o mundo da rua. Entendeu? Então você que tem seu adolescente aí que tá passando por essa frase aí difícil da vida dele, isso aí é só uma frase, isso aí passa. Isso aí é só uma frase, então essa frase aí os pais têm que ficar do lado dos filhos, protegendo, dando conselho, conversando com eles, fazendo o papel de amigo. Nessa hora que eles vão entender que a gente não é mãe, é amiga também. Entendeu? Então conversa com seu filho. Olha as amizades, não deixa teus filhos na rua, andando com quem quer que seja, porque é acreditado, a gente, pai, tem que puxar um pouco a corda da régua, porque se você soltar a corda, eles vão desbestados.
E eles vão sair ao mundão aí, ó. E aquele ditado, o mundo ensina. Mas você não queira que o mundo ensinar para os teus filhos. Então você, como é o pai ou mãe, você que tem que ensinar. Entendeu? Então, esse que eu falei é um dos motivos que os adolescentes saem de casa. Não adianta pegar no pé deles. Se pegar no pé, tô bem. Eles estão bem da linha. Entendeu? Da linha. Então, o conselho que eu passo para vocês que têm adolescente dentro de casa, na faixa de 14 até os 17 anos, conversando com eles, apoiando eles para alguns, apoiando naquela parte, não naquelas partes de coisas erradas. Ele fez algo de errado, saiu, não deu satisfação, do adolescente assim mesmo, ele pede para ir para casa do amigo e acaba indo para outro canto, é normal. E quando muitas vezes os pais acabam descobrindo que ele mentiu, ele começa a bater, espancar, judiar o adolescente. Então, dessa forma vocês não conseguem educar os filhos de vocês, entendeu? Então, vocês que têm o seu adolescente que saiu de casa, e veja bem, tem deles que é tão judiado dentro de casa, pelos pais, pelos padrastos, é tão judiado, e quando eles saem, eles têm aquela liberdade lá no meio da rua, no mundo, que eles não têm vontade de voltar. Eles preferem dormir no meio da rua, preferem ficar junto com os moradores de rua, mas não quer voltar para casa quando eles são judiados dentro de casa, quando eles são espancados dentro de casa, entendeu? Então, por isso que eu lhe falo, então não vale a pena. Não vale a pena. Então, ver onde que tá errado. Quando o adolescente sai de casa e não tem vontade de voltar para casa, tem outro problema. Outro problema. Talvez, dependendo do problema, tem problema que é espiritual. O que é espiritual? Tem adolescente que sai de casa e não tem vontade, dorme no meio da rua, passa fome, fica sem tomar banho, passa frio, sabe? E não tem vontade de voltar para casa. Porque muitas vezes, dependendo do menino, da situação, é espiritual. O que é espiritual? Tem muita gente que não acredita, mas nesse mundo tem de tudo. O que é espiritual? Primeiro, na rua lá, abaixa daquela... Onde põe? Saiu de casa, ganhou na rua, é morador de rua. Primeira coisa que fica próximo ao morador de rua, o que é? É o espírito da rua. Espírito da rua. Esse espírito da rua, quando ele baixa no morador de rua, porque no momento que o seu filho saiu de casa, tá dormindo na rua e não quer voltar para casa, ele já passa a ser um morador de rua. Ali acompanhou ele já o quê? Já ficou próximo dele o quê? Um espírito de rua. E esse espírito de rua impede dele voltar para casa. Então, recuperou seu filho, trouxe seu filho para dentro de casa, que estava dormindo na rua, que era mendigo, morador de rua. Primeira coisa, faz o que com ele? Leva numa igreja, vai participar de umas orações da igreja, seja lá com a igreja que for, ou a igreja católica ou a igreja evangélica, porque o Senhor é uma só. Leva para a igreja, por quê? Levando para a igreja, já vai expulsar aquele espírito da rua. Porque não adianta nada você trouxer seu filho para dentro de casa, porque se você não frequentar uma igreja, ele vai sair novamente. Vai sair novamente. Por quê? Porque aquele espírito da rua acompanhou ele, mas quando chega em casa impede dele conviver com a família. Por quê? Porque o espírito da rua arrasta ele para a rua. Então, isso é um dos motivos que faz com que a criança, o adolescente, saia de casa e não tem vontade mais de voltar para casa. Entendeu? Então, preste atenção. Então, isso é muito importante. Vocês que não acreditam no mundo espiritual lá no meio da rua, no mundo. Então, isso aí foi um dos segundos, né? E o outro principal, que é muito comum, é o maltrato dentro de casa. É o maltrato. Porque a maioria das crianças que recolhe no meio da rua, que procura preço, você quer voltar para casa, tem deles que falam, não, tem pai e tem mãe, mas não quer voltar para casa. Por quê? Porque o pai judiava, a mãe espancava, maltratava. Então, lógico, criança nenhuma tem vontade de voltar para casa com uma vida desse jeito. Entendeu? Então, esse é um dos vídeos que eu tinha que oferecer pra vocês, porque é que nem eu falei aqui, esse tempo que eu tô parada aqui na minha casa, eu tô observando muito pelos canais da televisão aí, principalmente do canal do Cidade Alerta,
o canal que eu assisto muito a televisão, e eu vejo esses problemas que tá acontecendo aí dos adolescentes sair de casa, e dependendo do adolescente não tem vontade de sair mais pra casa, né? Porque o adolescente, gente, porque assim, tem pai que frouxa demais, tá nem pros filhos. Aí às vezes depende, dorme no meio da rua, vai tomar banho com o dia que quer, vai comer a hora que quer, às vezes a criança tá 2 horas da tarde, não almoçou ainda, também os pais não esforçam de esforçar um pouquinho aquela criança para comer. Então, assim, criou, botou no meio da rua, é que nem Deus cria batata. Criou, tá só criando, tá só fazendo papel de criação, de criar uns filhos, né? Mas é que nem fala, a educação não vem da escola, vem de casa. Então não adianta você colocar seu filho na escola esperando que que o professor vai educar o teu filho, porque a educação vem de casa, vem de berço, entendeu? Tantos alunos, adolescente que já bateu na cara da professora, que bate de frente na cara, dentro do salão da escola, com o professor, xinga o professor. Sabe por que acontece isso? Porque a educação vem de casa, e ele não tem, e quando o adolescente começa a trabalhar dessa forma na escola, na aula, porque não tem educação e também está faltando algo para educar ele, e não é a professora. A professora não tem obrigação de educar o seu filho. O que tem obrigação de educar o seu filho é os pais, é nós que somos pais, entendeu? Não é a professora. A professora, o papel dela é ensinar a escrever e ler, e não educar. Educar cabe nossos pais, porque às vezes tem mãe que não vê a hora de chegar à escola para se livrar dos filhos, aí para mandar para a escola, para se livrar. O que diz? Eu me aparto fazendo, mudando para a escola, o resto é o resto. Não, mas também não é assim, porque primeiro, pense bem os pais, os filhos não pedem para ver o mundo, não pedem para ver o mundo. Já se veio, então cuida e educa, entendeu? Porque dependendo do adolescente, quando sai de dentro de casa, não tem vontade de voltar para casa, porque algo tá errado. Algo tá errado dentro de casa. Entendeu? Então, meus vídeos que eu tinha que oferecer, que eu comentei no vídeo aqui embaixo, é esse aqui, a respeito do adolescente que sai de casa pra rua e não tem vontade de sair, de voltar mais para dentro de casa. Entendeu? Então, esses adolescentes que eu vejo que tá dando muito trabalho, os pais. E muitas vezes, dependendo, não é todo, dependendo dos pais, os pais é culpado. Por quê? Tem falha na criação, falha na educação. Entendeu? Porque tem uns que já puxa demais a regra, que sufoca a criança. Entendeu? Que aí a criança já cresce com raiva dos pais. Aí chega uma certa idade que eles vai embora, some de casa, some. E dependendo do adolescente, nem volta mais para dentro de casa. Então, os pais, que já é adulto, dá para observar dentro de casa o que está acontecendo. O que está acontecendo com seus filhos. Por que o motivo seus filhos saem de dentro de casa, foge de casa, vai para rua. Entendeu? Então, para quem não me conhece, eu sou a Graça Paz Mani, do Conde de Relacionamento. O meu canal aqui, do Conde de Relacionamento, trabalha eu e o P Paz Mani, entendeu? E é um canal que a gente aborda tudo, é o geral, mas o foco mesmo é de relacionamento. Então, para quem não me conhece, é a Graça Paz Mani, do Conde de Relacionamento, tá? Então, galerinha, tchau para vocês, um beijo e paz!